Eu quero ler com todos o texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo 7 ao versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto descrito pelo evangelista Mateus, quando Jesus está proferindo o conhecido Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde do capítulo 5 até o capítulo 7 deste evangelho, nós encontramos Jesus trazendo princípios para uma vida verdadeiramente cristã, para aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus, ser seus discípulos e viver uma vida que o agrade. E agora, no capítulo 7, nós vemos que Jesus ele está tratando sobre a bondade de Deus, a disposição de Deus em atender às nossas petições, em prover aquilo que precisamos, em se deixar encontrar, não é? Para que estejamos em comunhão com Ele e levando as nossas necessidades ao nosso Deus, que aqui Ele traz como a figura de um pai, que é um pai perfeito, que é um pai amoroso, que é um pai onisciente e por isso conhece como ninguém as nossas necessidades e sabe aquilo que realmente precisamos para ter uma vida que agrade a Ele e também que seja produto, que seja aquilo que vai resultar em bem-aventuranças para nossas vidas. E nós vemos aqui Jesus dizendo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. É interessante que não há aqui uma iniciativa de Jesus falando primeiramente da ação de Deus em conceder algo, em se deixar encontrar, mas da ação de quem busca, da ação de quem pede, da ação de quem procura. Então, aqui nós entendemos que Deus ele espera de nós que tenhamos atitudes, que sejamos pessoas que não nos acomodemos às circunstâncias, aos momentos, mas que estejamos constantemente agindo para que tenhamos o favor de Deus. Aleluia. Nós não ficamos numa inércia, nós não devemos estar parados, nós devemos estar pedindo, buscando e batendo, glória a Deus. Isso nos remonta à necessidade de estarmos agindo, de estarmos tomando atitudes, e atitudes que são de acordo com a orientação do próprio Senhor Jesus. É Ele quem diz aqui que nós devemos pedir. Nós devemos pedir porque há um Pai que é bondoso, aleluia, que é misericordioso, que independente se nós merecemos ou não, Ele tem aquilo que nós precisamos. E por isso que nós pedimos. E quando digo se merecemos ou não, eu estou falando aqui no sentido da graça de Deus, que é favor imerecido. E que por mais que façamos algo que agrade a Deus, isso não nos dá o direito de exigirmos nada
deste Pai bondoso, mas tudo que provém das suas mãos provém por causa da sua graça, da sua misericórdia, Aleluia. do seu favor que é imerecido para todo homem. Mas ele diz: pedir. Devemos pedir com a certeza de que há um Pai bondoso, nosso Deus, que está nos ouvindo. Primeiro, que existe, Deus existe, aleluia. Deus é criador de tudo que nós estamos vendo, de tudo que aquilo que já temos conhecimento e daquilo que não vemos e não conhecemos. Deus é criador de tudo. Os céus e a terra foram feitos por sua mão. E Ele tem também tudo que nós precisamos. Por isso que nós somos completamente dependentes dEle. E devemos reconhecer sempre isso. E à medida em que nós pedimos a Deus, nós estamos reconhecendo e dizendo: Senhor, de nós não temos nada, aleluia, que não provenha de Ti, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. E esse pedir aqui nos leva à necessidade da oração, de estarmos falando com Deus, de estarmos nos dirigindo ao Senhor. E nós falamos com Ele quando oramos, quando dobramos os nossos joelhos, quando não podemos dobrar por alguma limitação física, mas da forma que estivermos, de coração contrito, humilhado diante dEle, nós pedimos através da oração. E este pedido está contido também quando Jesus nos ensina a orar, dando os princípios básicos no capítulo 6 deste mesmo evangelho, neste mesmo Sermão do Monte, quando ele diz que nós devemos orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. E aí ele dá todo o modelo da petição, da oração que nós devemos fazer a Deus, com adoração, com reconhecimento, não é? Pedindo ao Senhor que nos dê força para estarmos praticando a sua vontade, isto é, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas também vem o momento da petição, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A dependência de Deus, sabendo que Ele tem aquilo que precisamos. Pedir, orando, crendo, não é? E não é pedir duvidando, não é pedir achando se vai Deus ouvir ou não, se Deus vai dar a resposta ou não, mas é pedir crendo, porque nós vemos na palavra de Deus, no livro escrito aos Hebreus, no capítulo de número 11, o texto muito conhecido da palavra do Senhor, que o escritor, escrevendo esta carta aos Hebreus, ele é bem claro que nós devemos ter confiança. E a fé que agrada a Deus é aquela que deposita toda a confiança no nosso Deus. Capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador aí é aquele que ouve e aquele que dá, aquele que recompensa, aquele que ouve e responde a oração. Por isso que nós devemos pedir com fé, devemos buscar primeiramente não só a bênção de Deus, mas buscar ao nosso Deus que abençoa. Glória a Jesus. O Senhor, Ele diz isso no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, não é? No versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O nosso Deus, Ele se deixa encontrar, não é? Por nós, quando nós o buscamos, quando nós invocamos ao seu nome. Aleluia. Deus não é um Deus que está inacessível. Deus não é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que fez tudo e se apartou do ser humano. Não, mesmo sendo cada um de nós pecadores, glória a Deus, todos nós pecadores, mas Deus decidiu nos reconciliar, mesmo depois que nos afastamos dele pelo pecado. E Ele enviou a Jesus para que isso acontecesse. Jesus, quando morreu na cruz,
e disse: está consumado. Diz a palavra de Deus que o véu do templo, aleluia, foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, o homem para com Deus, mas foi Deus para com o homem. Foi a graça, a misericórdia de Deus. Deus rasga aquele véu que simbolizava a separação do homem para a presença de Deus, que estava ali no lugar santíssimo, no templo, e o véu do templo é rasgado. E agora isto quer dizer que todos nós temos acesso a Deus. Deus nos reconciliou por meio de Jesus e Ele se deixou achar. Glória a Deus. Então Ele diz aqui, Jesus, que nós devemos buscar e nós vamos encontrar. Vamos buscar e vamos encontrar Deus, que é o Pai bondoso, e também encontrar aquilo que Ele tem para nos dispensar, para nos abençoar, a sua vontade, buscar conhecer ao Senhor, buscar conhecer a palavra de Deus. O Espírito Santo foi nos dado por Deus e é Deus para estar conosco, para também nos dar a revelação da palavra de Deus, para que possamos conhecer a Deus da forma que Ele quer que nós o conheçamos, através da revelação que Ele deixou escrita, a sua palavra. Buscar a palavra, buscar a Deus, buscar receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Por isso que Ele diz: buscai e encontrareis. Aí Ele diz também: batei e abri-se-vos-á. Glória a Deus. O intuito aqui, o sentido de bater é a persistência, é a constância, é não estar deixando de acreditar por causa das circunstâncias adversas que se levantam, é não estar retrocedendo por causa da adversidade que existe à frente. Aleluia. Isso me faz lembrar daquela mulher cananeia que foi buscar o favor do Senhor Jesus e encontrou diversas dificuldades, mas não deixou de bater na porta. Aleluia. Não deixou de insistir. Teve a dificuldade dos próprios discípulos do Senhor, que rogaram a Jesus dizendo: despede-a, que vem gritando. Teve a dificuldade da própria reação momentânea de Jesus, que havia um propósito para isso, para nos revelar, não é, o propósito daquela mulher que estava em seu coração, e que nós devemos ser assim também, persistentes. Jesus inicialmente dá uma palavra que ela, se tivesse retrocedido, não haveria de estar com a sua bênção na sua mão, mas ela insiste. Jesus diz: olha, eu não vim para vocês, eu vim para a casa de Israel. E depois ele diz que não era lícito dar o pão, não é? Que se dá aos filhos, não, e jogar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela se humilha e ela persiste, ela continua batendo a porta, até o momento em que Jesus reconhece e diz: ah, mulher, a tua fé é muito grande, vai, a tua filha estará sarada. E aquela mulher saiu com a bênção, porque persistiu. Bater aqui é o intuito de estarmos continuadamente persistindo, independente se a coisa que a gente está buscando, ela de pronto ocorre, ou se ela ainda não aconteceu, mas nós estamos crendo no Pai que é bondoso, aleluia, e que Ele nos ouve, e que no tempo determinado por Deus, Ele responde às nossas orações, porque nem sempre é do jeito que a gente pede que Deus vai responder, ou no tempo que nós queremos que Ele responda, porque o Pai amoroso é assim, não é? O Pai amoroso, Ele não responde muitas vezes no tempo e da forma que o filho pede, porque o filho não sabe do que vai acontecer amanhã. O filho não sabe muitas vezes o que é melhor para si, mas o Pai, que conhece as coisas, que tem, não é, a sabedoria, Ele já enxerga além. E Deus muito mais, que é o Deus que conhece todas as coisas, o ontem, hoje e o amanhã estão patentes diante de Deus, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Por isso que muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir,
Já pensou se Deus nos desse tudo aquilo que pedimos? Muitas vezes não seria para o nosso bem, mas Ele nos conhece, Ele sabe o interior do nosso coração. O Salmo 139, o verso 1, o salmista disse: Tu me sondas e me conheces. Tu conheces todas as coisas, aleluia. Tiago, quando escreve a sua epístola, no capítulo 4, e o versículo 3, ele nos traz uma expressão muito interessante. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes os nossos pedidos não estão de acordo com a vontade de Deus. E Ele, como um Pai bondoso e amoroso, não concede aquilo que pedimos da forma que pedimos, porque Ele quer o nosso bem, aleluia. É como um filho que pede alguma coisa a seu pai, não é, para comer, por exemplo, e o pai sabe que aquela comida é algo que vai prejudicar, não é, o seu filho, e aí ele diz: não, meu filho, esta daqui não, porque eu sei que não vai lhe fazer bem, mas veja essa aqui, não é? E dá outra comida ao seu filho, que o filho às vezes nem conhece, mas vai provar, vai gostar e vai fazer bem a ele, porque a ação do pai foi para trazer o melhor para o seu filho. Nesta manhã, receba uma palavra de Deus para a sua vida que vem ao meu coração. Deus muitas vezes não tem respondido da forma que você tem pedido, mas a resposta de Deus tem vindo e tem sido a melhor e vai continuar assim. Deus vai responder para o teu bem, aleluia. Deus sabe exatamente aquilo que é o melhor para a sua vida, mas continue pedindo, continue buscando, continue batendo com fé, que Deus responde e responde para o nosso bem, glória a Deus, não é? O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13, nos traz uma expressão muito bonita e que nos edifica também nesta manhã. Diz a palavra de Deus: então me evocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, aleluia. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que está constantemente à disposição daqueles que têm a Ele como Pai, aleluia. E para tê-lo como Pai, só há um caminho. Jesus disse: só há um caminho que pode levar você ao Pai, que é por mim, aleluia. Jesus disse que não há outro caminho, não há outra forma de ir ao Pai, de tê-lo como Pai bondoso e amoroso, se não for por Ele. Só aceitando a Jesus como Salvador, só tendo comunhão com o Senhor Jesus, é que nós somos feitos filhos por adoção deste Pai bondoso, deste Pai amoroso, deste Pai que está pronto a nos ouvir e conceder aquilo que precisamos. Glória a Jesus. E aí, Jesus compara isso ao Pai respondendo ao seu Filho. Jesus disse: se vocês que são maus, e maus aí é a natureza pecaminosa que vem desde Adão, mas vocês que são maus vão dar, não é? Quando seus filhos pedirem alguma coisa, aquilo que ele não pede, se pedir o pão, vão dar uma pedra, se pedir peixe, vão dar uma serpente? Não, vocês não vão fazer isso, vocês vão procurar dar o melhor. Imagine Deus, ele diz aqui, não é? Que é bondoso em sua plenitude, glória a Deus, que é bom em seu caráter, em sua plenitude. Ele não vai dar aquilo que é melhor para as nossas vidas, Ele nos dá porque Ele quer o melhor para nós, aleluia. Então nesta manhã eu quero concluir esta reflexão dizendo para você: creia que o teu Pai, o Pai amoroso, o Pai bondoso, o nosso Deus está
pronto para ouvir as nossas orações, está pronto para responder às nossas petições. Continue pedindo, continue buscando com fé, continue batendo, persistindo neste propósito, e o teu Deus, o nosso Deus, o Pai bondoso, nos ouve e vai nos dar aquilo que é melhor para as nossas vidas, e nós seremos bem-aventurados em nome de Jesus.